estudantes, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de recomposição da aprendizagem. Eu sou a professora Daniela Conceição e mais uma vez falaremos aqui sobre o descritor D20. Porém, estudantes, na nossa aula de hoje, nós daremos seguimento aí ao nosso estudo do descritor D20 a partir da lista de atividades. Então, vamos lá na tela. Na telinha de vocês, recomposição da aprendizagem, seguimos aqui com os descritores da língua portuguesa. Assunto bem tranquilo para os estudantes da Rede Estadual de Goiás. Nós reforçamos muito esse estudo aí em sala de aula e todos vocês conhecem muito bem os descritores. Contudo, alguns descritores precisamos dar uma certa ênfase aí em sala. E o descritor D20 é um deles. Qual a proposta do descritor D20 que compõe aí a matriz de língua portuguesa? Vamos lá? O que diz o descritor D20? Ele está na nossa matriz na divisão no tópico relação entre textos. O que seria isso, professora? É um descritor o qual nós trabalhamos com dois suportes. Poderá ter outros, com certeza. Só que é um descritor que trabalha com a comparação. Então, nós devemos examinar com uma certa profundidade a intenção, o tema, o assunto, a abordagem de cada texto, de cada suporte ali trabalhado naquele determinado item. Veja na tela. A narrativa do descritor D20 diz o seguinte: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam aí do mesmo tema. Veja que eu disse que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Então, uma coisa nós já sabemos, é um descritor que ele sempre vai trazer, embora 2, 3, não importa a quantidade de suportes ali no item, o tema será o mesmo. Porém, a abordagem, a forma como o autor trabalha no texto, poderá ser de diversas formas. E nós vimos na aula de exposição sobre o descritor que cada gênero textual, os textos em si, eles terão uma finalidade. Aliás, eles têm uma finalidade. E é muito importante nós sabermos, né, a característica, a finalidade, o objetivo de cada gênero textual. Vamos aí à nossa primeira questão, nosso primeiro item, colocando em prática a proposta do descritor D20. Vocês veem que na própria construção do item, nós começamos ali no enunciado, olha só o enunciado. Ele começa, leia os textos para responder a questão abaixo. Quando o nosso estudante está no momento ali de realizar a avaliação externa, ou as avaliações mesmo que nós fazemos em sala, seja ela formativa, diagnóstica, não importa. Na construção do item sempre terá esses tipos de comando. Inicialmente aqui, a ideia é orientar o nosso aluno como ele deve se comportar no desenvolvimento daquele item. Nós sabemos que é um descritor que vai trabalhar, que vai trazer mais de um texto. Então, eu preciso me organizar em relação ao tempo. Veja o seguinte, ele diz para que vocês façam a leitura dos textos para responder à questão. Então, eu já sei que esses textos serão suporte apenas para aquele item. Na sua avaliação, você já sabe. Normalmente, as avaliações externas, elas trabalham aí com um único suporte, desenvolve 4 itens, 3 itens, 2 itens. Então, quando vocês se deparam com uma construção como essa, já se organizem, apenas um item. Vamos aí à leitura do texto. Primeiro texto, texto 1. É o texto do Marcelo Migliaccio. O título, Espelho. É importante a leitura do texto,
Vamos observar o comando da questão. O comando é aquilo que o autor quer que você responda. Texto 2, para nós, é um texto que traz o vocabulário. O comando da questão diz o seguinte: os textos, eles divergem. Nós já sabemos que são textos que tratam do mesmo tema, porém aqui eles vão divergir de algum modo. Eles divergem sobre o mesmo tema, a influência da televisão e a afirmação, da televisão. A afirmação do texto 1, que contradiz o texto 2, então em algum momento desses textos haverá uma divergência. Em qual momento, ali do texto 1 e do texto 2, há situações, indícios que vocês observaram que há uma certa divergência. O item traz para vocês os distratores, assim como vocês observam aí na tela. Então, nós vamos fazer a leitura na hora de realizar o item, claro, de resolver quais desses distratores é o nosso gabarito. Então, é um tipo de questão que precisa da leitura do texto. Vamos lá. Texto 1. Falar mal da TV virou moda. É um in. Depois vocês podem olhar no vocabulário. Repudiar, baixaria, desancar, né? Onipresente, eletrodoméstico. É num país em que domicílios sem televisão são cada vez mais caros. O que não falta é especialistas no assunto. Se um dia fomos uma pátria de 100 milhões de técnicos de futebol, hoje, mais do que nunca, temos um considerável rebanho de briosos críticos televisivos. Então, aí vocês veem o primeiro parágrafo. Mas quando os especialistas criticam a TV, estão olhando para o próprio umbigo, feita a nossa imagem e semelhança. Ela é resultado do que somos enquanto rebanho globalizado. Aqui e ali, alguns vão argumentar que cultivam pensamentos mais nobres e que não se sentem representados no vídeo. Então, aqui nós observamos que é um texto que trata, aliás, que traz, né, apenas um reflexo aí da nossa sociedade. Ou seja, ele demonstra aí como as pessoas se comportam, né, diante deste veículo que é exposto, no caso, a TV, as mídias. E nós gostamos, né, as pessoas gostam daquilo que consomem. Por isso, o próprio título do texto, espelho. Nós consumimos porque gostamos. Vamos ao texto 2. Influência negativa na televisão para crianças. Embora títulos diferentes, nós já vimos que os dois textos trazem como foco a TV. Aqui, no próprio título, ele já diz que a televisão, de certa forma, ela é uma influência negativa. Para qual público especificamente? Para as crianças. Então, já entrega muita coisa sobre o texto para nós. Bem dizia os Titãs, que é um grupo de rock nacional, quando cantavam que a televisão me deixou burro demais, fecha aspas, a verdade é que, ao pé da letra dessa música, a televisão ela coloca-nos dentro de jaulas, né, como animais. Assim, paralisa o desenvolvimento de pensamentos críticos, avaliativos, que se desenvolvem em formas de diversão, além de influenciar crianças e adolescentes com cenas de violência, maldade, psicopatia, sexo explícito, a todo momento e sem qualquer responsabilidade. O que é importante e interessante aqui? Olha só no rodapézinho, vocês veem aí que se trata de um artigo. E uma das finalidades de um gênero como este, um gênero do campo jornalístico, é informar, claro, mas principalmente persuadir o leitor. Então, aqui, o autor, em texto como esse, ele defende uma tese, que é o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquele assunto que está sendo discorrido no texto, só que ele não fica no senso comum.
ele traz argumentos, e nós sabemos que há vários tipos de argumento, seja por exemplificação, às vezes, além, né, da própria exemplificação, pode ser um argumento por analogia, um argumento histórico, os vários tipos de argumentos que nós conhecemos. Com qual finalidade? Sustentar a opinião que ele levanta, né, que ele defende ali naquele texto. E o que nós observamos aqui? Fala-se sim sobre a TV, contudo, a visão do autor é que, especialmente em crianças, ela não é tão interessante assim, considerando que as informações trazem assuntos como psicopatia, às vezes sexo explícito ali. Claro que a gente sabe que há uma certa limitação, coloca-se, mas e qual o controle, né, em relação a isso? Violência, maldade, né, expostas aí nos diversos entretenimentos que são fornecidos, enfim. Temos controle sobre isso? Não temos. Então, o que ele levanta aqui é que a TV, ela tem essa influência negativa, especialmente nestes públicos, né? Crianças e adolescentes, ok? Então, vamos aí para o item. O que o item diz? Letra A, nós vamos observar o que há de divergente no texto 1 e no texto 2. Letra A, falar mal da TV virou moda. Em repudiar a baixaria, desancar o onipresente eletrodoméstico. Vocês acham que esse assunto ele foi trabalhado nos dois textos? Letra B, feita a nossa imagem e semelhança, ela quem? A TV, resultado do que somos, né? No primeiro texto, se nós consumimos, porque gostamos do que ela nos fornece. E no texto 2, provoca ali a reflexão em relação a esse conteúdo que consumimos. Quando ele, né, demonstra essa semelhança, que nós somos, que ela é, na verdade, a nossa imagem e semelhança, é como o nosso reflexo. Se nós gostamos daquilo, é porque somos da mesma maneira. Então, veja que aqui, olha só, na letra B, podemos dizer que temos o nosso gabarito. Letra A, letra C, letra D, são distratores que estão, sim, nos textos, são afirmações dos textos, porém, não trazem essa contradição, né, presente, seja no texto 1 e no texto 2, ok? Seguimos aí com o próximo item. O item 2, ele traz novamente dois textos e ele quer o seguinte: ele deseja que vocês respondam se os dois textos, eles têm em comum o fato de, veja, é muito importante relembrarmos aqui o que é fato. Fato é tudo aquilo que é comprovado, né, que eu não consigo discutir sobre. É diferente da opinião. A opinião é o meu ponto de vista, é como eu vejo aquela situação, certo? Já o fato é aquilo que eu comprovo, independente de como, ok? Então, vamos aí identificar nos textos o que eles têm em comum. Qual que é a informação, o fato ali citado, discutido, que existe, que está presente, seja no texto 1 e texto 2. O texto 1, olha só, vantagens e desvantagens dos biodegradáveis. O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos biodegradáveis eles contribuem para o efeito estufa, pois, se degradarem, eles liberam gás metano, proporcional aí à velocidade de degradação. Ou seja, quanto mais rápido o produto se decompõe, mais ele libera no ar. Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os convencionais. Estudos mostram que produtos com agentes biodegradáveis mais lentos
podem ser adicionados em aterros sanitários e o gás proveniente da decomposição pode ser para gerar calor e energia, impactando aí menos o meio ambiente. Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas os avanços nas pesquisas podem contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis que utilizamos. Lembrando que antes do descarte, é muito mais importante reduzir o consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o lixo, que não é lixo, para reciclagem. Texto muito importante, né, para nós. Pensamento verde, né, o pessoal aí que trabalha com o meio ambiente, produtos biodegradáveis. Mais uma vez, mais uma artigo aí para nós. Texto 2, vocês veem que a composição do texto já está diferente, observam? Aqui nós vamos trabalhar com tipos de anúncio. Olha só, Londrina, PH Notícias, né? Olha só, é o mesmo assunto? Sim, biodegradáveis. Eu sou biodegradável, compostável, produzido através de produção limpa, livre de emissão e matéria-prima de fonte renovável. É como se ele personificasse esse copo aqui, como se fosse o próprio copo falando. Sou feito de mandioca, substituo plástico e isopor. Então, exemplificando a ideia, né, dos produtos biodegradáveis, como o próprio texto 1 disse, né, para nós anteriormente. Olha só no último parágrafo. Embora esses produtos, né, contribuem sim para o ambiente, o meio ambiente, melhor dizendo, eles ainda, né, não estão no ponto como as pessoas gostariam. Então, necessita-se ainda de avanços aí nas pesquisas, né, e melhoria desses produtos. O texto 2 continua, né, como vocês viram, falando aí sobre o mesmo tema. Vamos aí ao item. Letra A, os dois, eles defendem a substituição do plástico? Foi isso? Letra B, divulgarem um copo feito de mandioca? Essa informação, ela está, esse fato, nos dois textos? Letra C, mostrarem o benefício da reciclagem do lixo? Observamos isso bastante no finalzinho do primeiro texto. Letra D, incentivarem, ou seja, ambos os textos, o uso de produtos biodegradáveis. Concordam? Então, temos aí o nosso gabarito. O que há de comum, ou seja, no texto 1 e no texto 2 é falar da importância, né, de trabalharmos, de termos, de valorizarmos os produtos biodegradáveis, embora, né, precise de um certo avanço aí em relação a esses produtos, mas os dois textos mostram já a relevância deles, ok? O texto 2 vem justamente para isso, né? O próprio produto biodegradável, ele se personifica e se vende, né? Vamos pensar dessa forma. Então, gabarito aqui do item 2, letra D, ok? Lista aí, gabarito, item 2 respondida. Item 3, na sequência. Aqui, meninos, nós vamos trazer dois textos, na verdade, uma temática aí da nossa infância. Né? Olha só, Reinações de Narizinho, numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, lembram? Mora uma velha de mais de 60 anos, chama-se Dona Benta. Sempre lembramos, quando pensamos em Dona Benta, lembramos aí das nossas avós, né? Casas aconchegantes, é sobre isso. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha e costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora
das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem. Então, mais um textinho aí do Monteiro Lobato. Vamos aí para o texto 2. Já falamos sobre o sítio do Pica-Pau, no texto 1? Sim, já foi citado. Agora nós vamos observar se o texto 2, ele complementa a ideia do texto 1, ou ele diverge o que foi falado no texto 2, ele se complementa, há algum fato que é em comum? Vamos lá. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Lembram da musiquinha? Na TV, essa era a senha para o início da diversão. O Mundo Mágico de Monteiro Lobato e o seu Sítio do Pica-Pau Amarelo era presença constante nas fantasias de milhares de crianças. E muitos adultos também. Eu, professora Daniela, amava. E até hoje, né? Se der tempo, a gente vê. Não queira perder nem a abertura. Ficava fascinada, né, com a estrada que virava arco-íris. O difícil era esperar o dia seguinte para ver o resto. Porque há isso, né? Se era um programa televisivo, havia essa limitação. Aí a gente, principalmente criança, né, ficava naquela expectativa. O que vai acontecer? Como que a história, né, finaliza? O texto, pessoal, foi retirado, olha só. Nós temos aí a fonte, né, de onde foi retirada, Cultura ou Pica-Pau Amarelo, texto do Monteiro Lobato. Acesso aí em 27 de maio de 2027. Eita, revisa. 2026. Vamos lá? Esses dois textos têm em comum, letra A, as histórias de Narizinho. Os dois textos falam sobre isso. Letra B, a vida de Monteiro Lobato. É uma biografia? Não é uma biografia, né? Então, letra B. Letra C, sobre os programas infantis na TV. Ou letra D, sobre os lugares onde as histórias acontecem. Então, temos aí nosso gabarito letra D. Ambos os textos trazem o local, o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde tudo acontece. Vamos aí para o item 4. Olha só, esse texto, você já, de cara, durante a leitura, você já observa uma certa rigidez no próprio texto, porque ele é um texto informativo. Quando nós, né, nos deparamos com a notícia, a própria reportagem, um relato de experimento científico, um artigo de divulgação científica, o próprio artigo, né, acadêmico, você já observa que a linguagem ela é diferente, porque nós focamos no referencial. Então, aqui o foco é a informação, ok? Então, veja só, o título nosso é doença. Vamos ao texto 2. O texto 2, olha só como muda. Novamente, ele traz chikungunya, que é o mesmo assunto do texto 1, porém explorado de outra maneira. Vamos aí entender, né, o que os textos têm em comum, como que eles se complementam. A ideia do item é a seguinte: as informações do texto 1 e 2 sobre a chikungunya e a dengue são. Então, nós vamos observar se o que foi tratado no texto 1, embora trata do mesmo assunto, porém, nós observamos que em perspectivas diferentes, considerando que são gêneros textuais diferentes, então a abordagem vai ser totalmente diferente. A ideia aqui é observar se o que foi explorado são iguais, opostos, excludentes ou complementares. Então, vamos lá. Texto 1. Doença. O vírus da chikungunya é transmitido por duas espécies de mosquito. O Aedes aegypti, que também transmite a dengue, e o Aedes albopicus, nome aí científico, que é encontrado na zona rural. A infecção pelo vírus
provoca sintomas semelhantes aos da dengue, porém mais dolorosos. No idioma africano, Makonde, o nome chikungunya significa aqueles que se dobram, em referência à postura que os pacientes adotam diante das dores articulares que são provocadas aí pela doença. Pesquisadores ainda não desenvolveram nenhuma vacina ou remédio para curar a enfermidade. O tratamento, ele é paliativo, já que há aí apenas medicamentos, né, para aliviar os sintomas. Então, não temos cura. A prevenção contra a chikungunya, ela é semelhante à da dengue e tem como objetivo eliminar os focos criadouros do mosquito transmissor. Abre aspas, 80% dos criadores do Aedes aegypti, do mosquito da dengue e chikungunya, estão nos domicílios. Então, é preciso, olha o interessante, um modalizador que indica a opinião de quem escreve. Então, é preciso haver a contribuição de toda a população para que, olha o conectivo de finalidade, para que nós possamos eliminar esses criadouros, eliminar o mosquito Aedes aegypti e também interromper a transmissão tanto da dengue quanto de chikungunya. Fecha aspas. Afirma Leonardo Vilela. Professora, por que está entre aspas? Justamente por isso. Por se tratar, olha só no rodapé, o próprio rodapé, ele traz para nós o gênero. Trata-se de uma notícia, algo que é relevante, um tipo de texto que trabalha com o fato. E aqui fez-se a opção de trazer uma fala de alguém que tem propriedade sobre o assunto. Por quê? Isso traz relevância, né, para a própria matéria, a própria notícia. Então, faz-se, né, a escrita da fala ali na íntegra do profissional, entre aspas. Vamos aí finalizar, né, o texto. O vírus da chikungunya, ele é transmitido por duas espécies de mosquito, o Aedes aegypti, que também transmite a dengue, e o Aedes albopictus, que é encontrado na zona rural. A infecção pelo vírus provoca sintomas semelhantes aos da dengue, porém mais dolorosos. Vamos aí ao texto 2. Chikungunya, saiba quais são os sintomas. A doença ela é transmitida pelo mesmo mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti, e pelo Aedes albopictus. Os sintomas da febre, chikungunya, são similares aos da dengue. Aí você vê, olha só, febre, dor de cabeça atrás dos olhos, dores intensas nos ossos e articulações, cansaço, dor no pescoço e nas juntas. E aí finaliza, né? Isso aqui poderíamos dizer que é um cartaz, uma campanha, né, social, porque o foco aqui é informar, claro, as pessoas, né, a sociedade sobre um tema que é relevante. Na verdade, tudo isso que eu disse, né, só para sintetizar, é a proposta do gênero, já que se trata de uma campanha, tá? Então, vamos lá, gente. Não existe tratamento específico. Ao serem observados os primeiros sintomas, procurar orientação médica, manter-se em repouso, beber muito líquido e usar somente medicamentos prescritos pelo médico. Campanha aí do Ministério da Saúde, juntamente com o SUS. Temos aqui, olha, blog da saúde, que é importante para acessar e informar. Então, fica a dica aí para toda a população sobre um assunto que é de grande relevância. Então, vamos aí agora entender, né, qual que é a proposta do texto 1. O texto 1, pessoal, ele é um texto informativo, claro, e ele fala sobre a origem da doença. Não foi isso? Aí ele traz dados dos criadouros, vamos dizer assim, os vírus, e sobre
a mobilização social para a prevenção. Essa é a ideia do texto 1. Já o texto 2, nós vamos dizer, né, através de toda a identificação social, de toda essa identificação visual, né, usando linguagem não verbal, linguagem verbal, que são imagens, ícones, né, textos aí que contribuem para a compreensão, né, melhor desse texto. No texto 2, nós vamos dizer que tudo isso foi usado aí para trazer orientações sobre os sintomas de forma direta e criada, claro, por esses, seja, né, pelo mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e pelo próprio Aedes albopictus. Claro, meninos, viram? Então, assuntos trabalhados no mesmo texto, porém de forma diferentes, considerando que cada texto refere-se a um gênero textual diferente. Vamos aí ao item. As informações do texto 1 e texto 2 sobre a chikungunya e a dengue, elas são o quê? Complementares. Não foi isso? O texto 2, ele veio, como nós observamos, trazendo os sintomas. Ele explorou, vamos dizer assim, de forma detalhada, né? Quais são os sintomas, como que a pessoa, ao sentir tais sintomas, deve se comportar, né? Enfim, então, esse texto 2, ele complementou a ideia desenvolvida no texto 1. Vamos aí para o próximo item. Item 5. Leia o texto e responda. Planeta Água, Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um caminho profundo, grotão. Água que nasce inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. E aí, professora, finalizou? Sim, temos aí um poema. Vamos aí ao texto 2. Ciclo da água. Já observaram? Há alguma semelhança entre os dois textos? Esse texto é da Marli Mitsunaga. Então, vamos lá. Toda a água que existe em nosso planeta é a mesma, desde que a Terra se formou. O calor provocado pelo Sol e a ação dos ventos causam a evaporação das águas dos oceanos, lagos e rios. O vapor da água, por ser mais leve que o ar, sobe para a atmosfera formando as nuvens. Quando as nuvens são atingidas por temperaturas mais baixas, o vapor d'água ele se condensa e se transforma em gotículas, que se precipitam de forma a superfície em forma de chuva. Então, temos uma explicação aí, claro, científica, né, sobre o ciclo da água. Vamos ao item. Os dois textos, eles apresentam, nós lemos os dois textos, temas, forma e estilos diferentes, foi isso? Você viu que o texto 1, ele é um poema, e o texto 2, viu que é um texto escrito em prosa, é um texto linear, então tem que observar tudo isso. Letra B, temas, forma e estilos semelhantes, aqui já muda, olha, letra B fala que são semelhantes. Letra C, temos semelhantes e estilos diferentes. Temas semelhantes, foram isso? Texto 1 e texto 2, eles trataram do mesmo assunto, porém o texto 1 foi um poema e o texto 2 é já um texto escrito em prosa, um texto linear. Letra D, temas diferentes e estilos semelhantes. Gabarito aqui com certeza letra C. Então, na lista aí, só respondendo para vocês, item 5, gabarito letra C. Para finalizarmos a sequência de itens da lista, vamos aí para o item 6. O que diz? Vamos aí ao item. O que nós devemos responder aqui? Comparando os dois textos, é possível constatar que então, é necessário a leitura. Vamos aí ao texto 1. Zap. Cuidado, o Zap, nós hoje
nós entendemos, né, seria aquela mensagem rápida, aquela mensagem de texto. Não tirem conclusões precipitadas. Vamos à leitura do texto. Não faz muito que temos essa nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro, uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas agora ficou mais fácil. Estou num canal, não gosto, zap, mudo para o outro. Não gosto de novo, zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar em dólar no mês o número de vezes que você troca de canal em 1 hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável nessa mulher. Então temos aí uma crônica curtinha, linda, do nosso querido Moacir Cília, ok? Trata-se de zap, mas não o zap que nós estamos habituados aí. Seria esse movimento, né, que a pessoa faz ali diante da TV usando o controle remoto. Vamos ao texto 2, televisão. Desde o início dos tempos, o ser humano sempre buscou algo para o seu entretenimento. Na época do homem, das cavernas, ele pintava o seu cotidiano e suas façanhas nas paredes das cavernas. O professor de vocês aí de história, né? Com certeza já mostraram isso para vocês. De modo que essa pintura tanto servia para eternizá-lo, como para representar seus desejos e medos. Hoje em dia, com as grandes revoluções industriais e tecnocientíficas, o ser humano inventou uma máquina que eterniza todo o seu cotidiano e o transmite para todas as pessoas do planeta. A televisão hoje está presente na vida das pessoas. Como meio de comunicação, ela traz as mais variadas informações que, inconscientemente, os cidadãos captam. São valores, ideologias cultuadas, funcionando muitas vezes como ditadora de regras, estilos e modas. De acordo com o sociólogo e historiador João Ramos, a influência da televisão ela depende do senso crítico do telespectador. Hoje, a grande maioria ela se posta em frente a um aparelho de forma passiva, para distração. Além disso, existe uma articulação do poder econômico, focando no consumismo, não apenas em propagandas, como também em novelas. Outra área que a televisão influencia é na política, colocando e tirando homens do poder. Hoje em dia, sua influência é tão grande que não imaginamos o mundo sem televisão. Pode-se dizer até que a televisão é um instrumento de covardia, pois ilude a parcela mais vulnerável da população, que são as baixas camadas sociais. Mas a televisão não é só uma vilã, ela também oferece bons programas educativos, informativos. Cabe a nós não nos deixarmos levar pela fantástica caixa de sonhos e distinguir aquilo que serve apenas para nos alienar daquilo que serve para nos educar. Que forte, né, gente? Texto aí do João Bosco da Silva Monteiro. Olha só, que gênero, professor, artigo. Com certeza, né, vocês já observaram como os professores enfatizam isso. Leem e leem. Observem, né, a fonte desses textos, especialmente artigos. Né, eles ajudam muito a trabalhar esse nosso lado, né, da argumentação, nosso senso crítico mesmo sobre as coisas. Imagina um texto como esse, né? De certa forma, ajuda a pessoa a sair um pouquinho da caverna. Antigamente, há algum tempinho atrás, né, essa questão da informação, ela era assim monopolizada. Hoje não. Com a questão da internet, né, há várias narrativas, informações são soltas aí, e cabe a nós ter esse olhar, esse filtro, né, sobre tudo que nós consumimos e verificar, de fato, se é fato ou fake.
né? É um texto muito interessante, não irei me alongar aqui sobre o texto, mas depois, se possível, voltem o vídeo, façam uma nova leitura, tá? Sobre o texto, que é muito importante. Vamos aí ao item. Comparando os dois textos, é possível constatar que, letra A, somente o texto 1, ele mostra que a televisão oferece informações diversificadas. B, os dois textos, eles tratam do papel que a televisão exerce no cotidiano das pessoas. Letra C, somente o texto 2 mostra o fascínio que a televisão exerce no cotidiano das pessoas. E letra D, nenhum dos textos trata do papel da televisão, que a televisão exerce no cotidiano das pessoas. Como ele busca, né, que nós visualize algo que está no texto 1 e texto 2, nosso gabarito aqui, letra B. Ambos os textos tratam do papel que a televisão exerce no cotidiano das pessoas, seja, né, de forma negativa, positiva, enfim, ok? Então, gabarito aqui do item 6, letra B. E assim finalizamos aqui a nossa aula, explorando o descritor D20. Espero que vocês tenham compreendido. Aquele aluno que porventura tenha ficado com alguma dúvida, peço que volte o vídeo, assista novamente, se for o caso. É muito importante, tá, esse movimento aí, nesse processo de ensino-aprendizagem de vocês. Recompor é sempre importante. E o mais importante disso é quando o nosso aluno tem essa maturidade de entender, olha, não aprendi aquilo, preciso voltar, revisar, reforçar. E nós, enquanto professores, estamos aí, ajudando, auxiliando todos vocês. Obrigada a todos aí pela atenção. Espero que a aula tenha contribuído aí nesse processo de vocês. Até a próxima.